Daí, se surgirem mais pessoas, que bom, espero que surjam, né? Mas daí, bom, eu comecei a ouvir K-pop em 2013, vai fazer 10 anos. E, assim, eu ouvi só, né, e tal, e eu comecei a produzir em 2005. Como uma estratégia para tentar mais pessoas conhecerem, né? E também divulgar um trabalho que era meu, né? Uma coisa que eu assinava como minha para o público de internet. E realmente não era esse apelo, tanto é que eu fazia J-pop e K-pop, né? Quando eu lançava os remixes de J-pop, eu fazia também K-pop, fazia também J-pop para chamar atenção pro K-pop e incrivelmente era o público que mais respondia, né? Mesmo eram menos pessoas, digamos assim, né? Era mais recente o K-pop, mas a galera comentava mais, divulgava, republicava o vídeo, compartilhava. Isso antes de ter Facebook, por exemplo, Twitter. Então isso já era muito positivo. Essa resposta dos fãs de K-pop, eles são muito mais, posso dizer, engajados com o K-pop do que, digamos, o J-pop, que é mais pessoal, assim, uma coisa que eu gosto, mas só gostaria, né, não gosto de um grupo. Acho que não tem essa afeição, assim, como o K-pop, né, que a galera se junta pra dançar, pra ouvir e tal. E eu vejo muito positivo, realmente eu não esperava, assim. Eu comecei com um plano que isso que eu estava fazendo, depois de alguns anos, poderia ser algo grande, né, que eu consegui alcançar. Mas era uma aposta mesmo, sabe? Vamos ver se isso vai ficar famoso em todo mundo. E aí a gente vê que hoje já caminha a passos mais largos, né? Para uma coisa mais global, assim. E espero que realmente aconteça, né? Nunca imaginei que fosse ter um show no Brasil, como tem hoje, assim. Gostava por gostar e por me identificar com as músicas na letra, né? Os artistas e tal. Então, acho muito bom que o K-pop tenha ganhado esse aspecto global hoje em dia. Oi, bom dia, boa tarde. Eu queria saber se você tem algum artista assim que tu é fã, assim, que tu gostaria de conhecer pessoalmente, assim. Coisa assim. São vários, né? Eu consegui conhecer alguns e tal. Eu queria ter conhecido a Poá, né? Quando eu fui na Coreia e tal, mas não rolou, assim. Porque ela foi a primeira cantora que eu ouvi e tal. Então tem esse apelo, né? Eu conheço, das fãs e tal. Tinha um site de notícias e tal. E foi uma época muito bacana da minha vida, assim. Que com essa coisa da internet, fazer muitos amigos na internet, né? E aí eu tinha essa vontade, mas acho que não vai acontecer, né? Mas acho que a oportunidade maior já foi essa, não deu certo, mas via frente. Bom, eu de novo. Tu comentou até na tua resposta anterior que tu fez pra mim, essa questão do pessoal do J-pop poder ser mais reservado, não ter essa mesma, não vou dizer carisma, porque não, mas esse trabalho, essa divulgação que faz o pessoal do K-pop. Tu, por curtir os dois, tu encontrou alguma dificuldade, talvez, por tu ser associado à imagem de K-pop, J-pop, algum tipo de dificuldade de tratar com diferenciados grupos de pessoas, porque nem todo mundo, né, gosta dos dois estilos. E, aproveitando, fazendo duas perguntas, uma, para não pegar o microfone de novo depois, tu comentou que vai tentar dar uma diminuída nessa questão de viagens e tal. O que hoje isso interfere na tua vida? Tu tem que atrapalhar em estudos, enfim, algum trabalho fixo que tu tenha que vai te atrapalhar nessa questão de viagens? Bom, na primeira pergunta, né, sobre o J-pop, realmente ele tinha um apelo mais forte, né? Assim, vamos dizer, entre 2000 e 2005. As pessoas acessavam mais rapidamente o J-pop porque tinha mais conteúdo em inglês do que, por exemplo, o K-pop. Mas tem um problema que é da indústria mesmo. O J-pop, ele tem o Japão em si tem uma indústria muito mais conservadora, principalmente no quesito das redes sociais e da internet, né?
Os vídeos de J-pop sempre eram tirados de canais como o YouTube. As próprias gravadoras demoraram muito tempo para abrir seus canais oficiais no YouTube, né, para divulgar os conteúdos de seus artistas na internet de uma forma não, o que eu quero dizer é institucional, né? Tem a figura da gravadora, a figura do artista na internet. E por muito tempo o J-pop ficou muito isolado, assim, no Japão, sabe? Os artistas não saíam, era difícil você baixar porque eles tiravam tudo do ar. Então acho que também dificultava os fãs terem acesso, né? E aí é o contrário, totalmente o contrário do K-pop, porque as próprias gravadoras incentivavam os fãs a produzirem os conteúdos, gravar dançando, gravar cantando, fazem isso até hoje. Então ele viu o poder do fã para divulgar o K-pop. Então, se o K-pop hoje ele é tão conhecido assim no mundo, além do que sai, o grande trabalho foi dos fãs que se reuniam, faziam os conteúdos, botavam na internet, faziam os flash mobs e todas as atividades de fã. Né? E com o apoio das gravadoras, sem retirar, dando prêmio, enfim. O meu trabalho também já tive alguns reconhecimentos de gravadora. Por favor, continue fazendo isso, porque você está divulgando nossos artistas de graça e tudo. Então, eles incentivam muito isso dos fãs. E isso não aconteceu no J-pop, né? Então, acho que não foi necessariamente por questão dos fãs, dos gostos dos fãs, mas acho que é um comportamento da indústria. Tanto é que hoje eu já não ouço mais tanto assim. Poucos artistas que eu ouvia há, digamos, 5 anos atrás que me acompanham, mas hoje estão bem discretos, comparados a, por exemplo, o AKB, que está bem estourado, e o Arashi e outras bandas assim, de J-pop, que são mais frequentes, mas tem essa diferença, né? E sobre a questão da carreira, que eu tirei, digamos, 2 anos para viver esse momento, né? De investir no trabalho, e investir no tempo, investir no dinheiro, fazer as viagens, me reconhecer, digamos, como artista, né? Viver disso. E, enfim, também preciso não moro mais com meus pais, então preciso ter outros meios de vida também. Né? E aí eu tenho trabalhado também para ter um emprego fixo e me dividir com as viagens. Então é mais por esse motivo, assim. Quando tu vai fazer um mix, como é que tu consegue pensar, né? Tu escuta a música e pensa, nessa parte ficaria bom botar ela um pouco mais grave, melhor, juntar com a outra, assim. Que no Anime Friends eu escutei uma vez que era com o Alpha Test Baby, e do nada parava tudo, ele falava e voltava tudo com uma batida, que eu achei que ficou muito bom. Aí como é que tu pensa nisso pra fazer? É um processo bem longo, assim, porque primeiro eu tenho que separar só as vozes dos cantores, né? Filtrar as vozes para ficar só aquela faixa de voz. E isso não é possível com todo tipo de música e tal, tem todas umas restrições que é técnica mesmo. A música já está feita ali, não tem como tu tirar, é como separar água e óleo. Mas tem algumas técnicas que a gente consegue separar umas partes e tal. Então, primeiro de tudo eu tenho que separar todas as músicas que eu posso usar e tentar tirar vocais dela, né? Passos. Por isso que às vezes nas músicas eu coloco várias e tem uma frasezinha só, porque talvez aquilo foi a única parte que eu consegui tirar da música, né? Então, eu coloco lá para representar o artista. E depois desse trabalho que consome mais tempo, né? Separar os pedaços das músicas e tudo. Geralmente leva 1 a 2 semanas, porque é cansativo de fazer, é chato. Daí é pensar a música, né? Aí é um processo totalmente aleatório, inspiração, assim, ou tentativa e erro, sabe? Coloca uma coisa, não deu certo, tira, bota outra, tenta, não deu certo. E aí vai fazendo aquela colagem, né? De um ano pra cá, assim, desde 2011, eu tenho uma proposta diferente dos mashups do que quando eu comecei. Porque antigamente era bem aleatório e eu percebi que eu precisava, digamos, respeitar a língua minimamente, sabe? Então eu comecei a pensar os mashups como músicas
que tem um contexto, que fazem sentido as letras, sabe? Porque pode ser legal para quem não é coreano, mas talvez pode ofender alguém que seja coreano. E às vezes nem ofende, eles até acham legal, ele está tentando fazer alguma coisa com nossa língua, né? Mas se é para atingir o público coreano, então que eles também entendam, tem uma proposta nesse sentido. Não sei se foi totalmente positivo, 100% fazer essa mudança, mas me satisfez artisticamente, assim, dessa forma. Eu acho que esse é um modelo que eu acho que, digamos assim, fugindo de uma coisa mais comercial, sei lá. Mas são pequenas crises que a gente tem. E aí, é isso, alguns mashups surgem rápido, assim, é uma ideia, por exemplo. Acho que isso está falando que são vários trechinhos de lá, repetidos, sabe? Que eu fiz os clichês do K-pop, né? Todas as músicas tem Rá, Lá, todas as sílabas, assim. E aí, eu tinha essa proposta, né? Vamos fazer uma música com os clichês. E aí, essas fluem mais rápido. Mas às vezes eu tenho 70 músicas, assim, tenho que criar alguma coisa e é todo um trabalho de pensar e testar. Às vezes é aleatório, assim. Às vezes eu tô na rua também, penso alguma música, deve ser. Tu fala coreano ou tu... Eu falo... Você me apresentar, dizer sim, não, como, quando... Tu faz no caso a música ali, ele tá falando de juntar palavras que façam sentido. O Google Translator. Não, tô brincando, mas... digamos assim, eu tenho a música inteira, né? Aí eu descubro uma frase na melodia que encaixa com a parte da música. Aí eu vou pesquisar a tradução, se essa frase vai fazer sentido com o contexto da música, outra coisa. Se não der, bem, se der, eu vou tentando aqui a seguinte, ter certo, sabe? E tentar manter uma estrutura de estrofe, refrão, entendeu? E é complicado às vezes também que as traduções são erradas, assim, tem muita treta, assim. Mas assim, eu tenho amigos também que falam coreano, que às vezes eu peço para dar uma ajuda, né? Me diz essa frase aqui, começa aqui, faz sentido. Aí ela lê, faz, aí eu seguro, se não faz, eu tento mudar. É bom também porque tem muita frase em inglês, então eu priorizo sem querer, às vezes, muitas das frases em inglês que eu entendo, então em inglês consegue dar o sentido mais fácil. Eu de novo. Não, eu queria saber se já tem o próximo projeto e qual vai ser o próximo projeto. Bom, eu estou focando um pouco mais, assim, desde o começo do ano, em produções sem ser com K-pop. Eu tenho feito mashups com música brasileira, com música americana, porque eu estou cavando um espaço, na verdade, entre os outros produtores de mashup que são brasileiros, né? Então eu tive um contato muito bom, que é da Boot Rio, que é uma produtora. A Boot é uma festa mundial que tem vários países, só de mashup, e aí tem a versão Brasil, que é no Rio e em São Paulo, né? E aí eu consegui essa aproximação com eles. Só que com K-pop eu via que era difícil, assim, eles não é tão fácil de aceitar, né? O público em geral ainda não entende, então eu comecei a fazer esses outros tipos de mashup, né? E tem dado muito certo, assim, comecei a fazer outros convites. Em Belém, onde eu morava, eu também tocava em festas normais, assim, nas sextas e sábados, boates, então é um ganha-pão também, né? E aí eu tô com um projeto, digamos, com K-pop, eu tô com uma parceria com o site, né, que tá meio que bancando os vídeos novos, e aí deve sair um vídeo no meio do ano com um tema de verão, assim. Que aí vai dar tempo de sair mais música. Eu tenho também o CD novo, eu tô preparando as faixas. Na festa eu vou tocar algumas músicas que eu ainda não lancei, assim. Que é, quando eu comecei, eu fazia CDs, né? Eu fazia 10 mashups, só uma música e outra, assim, sem muitas músicas. E aí eu fazia tipo um CDzinho, né? De várias músicas. Daí eu estou preparando mais uma. Faz tempo que eu não lanço desse tipo, aí eu estou preparando para lançar em breve. E aí eu entrei no estúdio uma vez quando era criança e fiz um teste, passei e eu tô atuando até hoje. E o pessoal faz algumas perguntas quase as mesmas. Então eu fiz
uma apanhada aqui de coisas que eu já tinha escrito. Não sei se o pessoal conhece o site da Legião do Mal. Eu escrevi uma coluna lá sobre dublagem. E lá eu deixei várias coisas à mostra, fiz mostrando vídeos com curiosidades e bastidores de dublagem. Então eu peguei algumas coisas que eu escrevi lá para dar um resumo para vocês. Tá? Depois eu vou deixar para quem quiser fazer perguntas para eu poder explicar. Então, voltando a dizer, eu não sou um dublador profissional, então eu não vou dublar nada aqui para ninguém. Mas, pelo que eu venho estudando nesse tempo todo, eu acho que eu consegui adquirir uma experiência, pelo menos para poder explicar para as pessoas. Isso é uma coisa que eu adoro fazer, entrar na internet e xingar as pessoas que falam. Xingar muito no Twitter. Os caras vão lá e botam o episódio do Naruto no YouTube e falam, isso aqui é dublagem horrível. Aí eu vou lá e explico pro cara, não, cara, que é isso aqui, isso aqui. Entendeu? Então, eu vou começar falando para vocês sobre o trabalho da dublagem, como é que o trabalho da dublagem começou no Brasil. Os filmes, eles começaram a ter voz, a ter áudio, gente falando, depois de um certo tempo. Porque antigamente os filmes, provavelmente vocês devem saber, aparecia uma cena lá e depois dava um corte e aparecia um quadrado com as falas dos personagens. Só depois que começaram a aparecer filmes com pessoas falando. E mesmo assim o áudio era bem complicado, eles acabavam colocando a legenda. E aí depois que os filmes já estavam um pouco mais famosos, digamos assim, já estavam saindo para o cinema, com vozes e tal, eles começaram a mandar para outros lugares do mundo. Sempre vinha legendado. Só que o que acontecia? As legendas eram muito ruins, tipo, eles não tinham noção de enquadramento, então a legenda começava aqui e terminava lá, não pegava na tela. Aí as pessoas começavam a reclamar. E foi aí que eles começaram a dublar. Os primeiros filmes dublados saíram na Alemanha. Filmes americanos saíram dublados em alemão. Foram cerca de 30, 40 filmes lá das antigas. O primeiro filme dublado no Brasil foi A Branca de Neve e os Sete Anões, a animação da Disney, que a Disney exigiu que esse filme passasse em vários países com a língua desses países. A Disney não queria legenda para as animações dela. Então, todas as falas da Branca de Neve e os Sete Anões foram gravadas na Rádio Nacional, que ficava em Brasília, porque ainda não tinha estúdios de dublagem no Brasil. Então, depois disso, o pessoal da Disney veio, fez toda... ficou em volta, sabe, para dirigir. Não foi que nem nas dublagens de hoje em dia, que tem um diretor de dublagem que controla tudo que é feito. Foi um executivo da Disney que veio para o Brasil, ficou lá nos estúdios da Rádio Nacional e fez a direção, dizendo o que ele queria, que vozes ele queria e tudo mais. Tanto é que quem cantou as músicas da Branca de Neve na época foi a Dalva de Oliveira, dela, né? Isso aí. Ela que fez toda a voz da Branca de Neve nas músicas. Os Sete Anões também, muitos grandes dubladores que trabalham até hoje começaram na Branca de Neve. Um deles é o Orlando Drummond, que faz a voz do Scooby-Doo. Ele fez a voz do Soneca na primeiríssima dublagem da Branca de Neve, lá em 1929. 29. Então, e daí depois disso, o Brasil acabou, digamos assim, passando no teste da Disney. Eles começaram a mandar mais coisas para serem dubladas no Brasil. Aí o Brasil começou a receber uma penca de filme da Disney, Pinóquio, Dumbo, Cinderela, e todos esses filmes, até eles criarem um estúdio. O primeiro estúdio de dublagem feito no Brasil foi a Cinelab, em 1945, 46, por aí. Até antes disso, todas as falas eram gravadas em estúdios de rádios, em algum lugar, São Paulo, Rio de Janeiro. Depois que foi criado o primeiro estúdio de dublagem no Brasil, a Cinelab, aí eles começaram a pegar equipamentos dos Estados Unidos, de outros lugares, para poder fazer as gravações. E como é que eram as gravações antigamente? Não é que nem hoje, que, por exemplo, o Wendell Bezerra chega lá no estúdio, pega as falas dele, grava 1 hora de Goku, 1 hora de Bob Esponja e vai embora. Antigamente eles juntavam todos os dubladores de todos os personagens, botavam dentro de um estúdio fechado, com um único microfone. A gravação era toda feita em mono, não tinha estéreo na época para gravações de dublagem. E todo mundo que estava lá tinha que gravar. Se tivesse 30 personagens na cena, precisavam estar os 30 dubladores lá no estúdio. E acabava gerando muita confusão, porque o diretor ele tinha que ficar ali cuidando de 20, 30 cabeças ao mesmo tempo, e não conseguia prestar atenção numa fala que se perdia, numa fala que era dada errada, numa entonação errada. Isso aconteceu até o final da década de 90, foi ali por 98, 99, que começaram a gravar separado, e mesmo assim se gravava em grupos ainda, 2, 3 por vez. Uma coisa que aconteceu bastante, acho que todo mundo aqui assistiu Digimon que passou na TV Globinho. Se vocês, quem reparava nisso, percebia que às vezes aparecia um Digimon com a voz de outro. E era esse o erro que acontecia, que às vezes o dublador, porque
todo mundo fica com o texto de todos na bancada. Então o dublador ia lá, vamos supor, estava o dublador do Angelmon e da Angelmon, que era o que mais tinha erro. Um falava no lugar do outro, e o diretor não percebia isso. Então era gravado, eles finalizavam lá a edição e ia pro ar desse jeito. Tem até no YouTube uns vídeos, depois se der eu vou mostrar para vocês, de várias falas, principalmente o Digimon. O Digimon foi, acho que, o trabalho que mais teve esse problema. O Digimon falava por cima do outro. Tem um episódio que o Agumon vai mega desenvolver e é o Gabumon que está falando. E aí os caras... Acontecia muito disso. Aconteceu isso bastante também em novela mexicana. Ou aquelas novelas mexicanas que passavam da SBT era triste. Até os caras falam assim... ainda passa. Agora tem as versões nacionais, Marcel, essas coisas. Não, tá passando a usurpadora. A usurpadora de novo. Olha lá, aqui tá bem. O pessoal comenta, novela mexicana é muito mal dublada. Não é que a novela mexicana seja mal dublada. É que o que acontece? Os atores mexicanos, eles são muito melodramáticos no que eles falam. Então, para falar, quando eles falam seu maldito, seu desgraçado, eles mexem muito a boca. E se tu tentar fazer isso em português, fica muito esquisito. Então eles falavam aquela frase lá, o maldito ou desgraçado, eles falavam aquilo com uma entonação nacional que acabava não encaixando na sync, na labial do personagem, e parecia que estava mal dublado, só que não era, entendeu? Eles davam uma entonação mais brasileira e não pegava na boca. Se eles tentassem falar como os mexicanos, aí sim ia ficar muito, muito ruim. Que nem, por exemplo, se tentar pegar um anime e for falar que nem os japoneses, vai ficar estranho, parece um índio falando. Vai parecer um cara da banquinha de pastel dublando, entendeu? Por isso que, eu sempre digo, quando vai dublar um anime ou um filme ou qualquer coisa, eles estão fazendo a versão brasileira, não a versão americana em português, não a versão japonesa em português. Eles sempre tentam pôr alguma coisa para a pessoa saber que é um trabalho nacional. Em Portugal eles tentam fazer isso. Em Portugal tem alguns filmes dublados em português de Portugal que o cara fala com sotaque americano. Ele assim, eu peguei a colher. É horrível, é muito ruim. Verdade, acontece isso direto. E acho que esse é um dos motivos pelo qual a dublagem do Brasil é considerada uma das melhores do mundo, porque eles tentam pôr uma coisa nossa, entendeu? Não é que nem... Pega um filme da Disney dublado em japonês. É muito difícil de acompanhar. Primeiro porque eles não conseguem botar quase nada na sincronia. O Rei Leão dublado em japonês, tu vai ver assim, parece a novela mexicana, que o cara tenta falar uma coisa e a boca mexe outra totalmente diferente. Assistam um filme da Disney dublado em japonês, vocês vão ver. E aqui, essa parte aqui, para fazer a dublagem. Como é que ela funciona hoje em dia? Qualquer coisa que vai ser dublada, seja um anime, uma novela, um seriado, esses programas na TV a cabo que passam dublados, muito mal dublados por sinal, é obrigatório fazer um teste. Então vamos supor que está saindo um Toy Story novo aí. Embora já tenha os dubladores certos, vamos supor que o Toy Story estivesse saindo agora. A Disney manda uma cena de 30 segundos, 40 segundos para fazer um teste. A distribuidora que vai fazer esse teste, o estúdio de dublagem, ele seleciona até 3 dubladores para fazerem um teste. Então eles vão pegar lá o fulano de tal, o ciclano não sei o que, Joãozinho da Silva, e cada um vai fazer um teste daquela cena do jeito que ele imagina, claro, tentando copiar o original, e eles vão gravar esses testes e vão mandar de volta lá para a Disney. Alguém na Disney vai ver esses testes e vai ver, eu acho que esse aqui combinou, esse aqui não combinou. Desses 3, eles vão selecionar um que vai voltar para o estúdio aqui no Brasil e aí eles vão gravar de novo. Depois de gravado, a Disney vai conferir mais uma vez para ver se está tudo ok, se não precisa arrumar nada, se eles não vão mudar de ideia, mudar o dublador. Se tiver ok, o dublador precisa gravar de novo. Aí sim que ele vai gravar para valer. Às vezes o dublador grava 2 vezes todas as falas do filme para gravar valendo, que é aí quando ele recebe. O dublador vai fazer 20 mil testes, mas ele só vai receber quando ele gravar valendo. E, geralmente são 3 testes, 3, 4, no máximo 5. Só que às vezes acontecem casos extraordinários, como por exemplo o Naruto. Quando o Naruto chegou no Brasil, a Viz Media, que é a distribuidora americana que mandou o Naruto para o Brasil, pediu muitos testes. E foram 16 pessoas que fizeram teste para a voz do Naruto e ninguém passou. Todos homens. Foi o dublador do Ash, o dublador do Goku, todo mundo fez teste pro Naruto e quem passou foi a Úrsula Bezerra. Acho que ela vai estar aí nos próximos eventos, ela vai explicar isso melhor. E foi ela que passou. Tanto é que quando ela fez o teste, ela colocou lá no papel, no registro, só o sobrenome para eles não saberem que era uma mulher.
Se eles soubessem que era uma mulher, eles não iam passar ela, iam continuar fazendo teste. Outro que também precisou de bastante teste foi o Kira, o Raito, o Light. Foram 16 pessoas que fizeram teste para ele. E quem passou foi o Zé Leonardo, que fez a voz do Bob Sal, do Perlinha, do Tiny Toon. Algumas pessoas não gostaram, eu achei que ficou bem bom. O pessoal reclamou que ficou muito carioca. Ele não gostou, falou isso. É aquele negócio do sotaque, né? O cara tem que tentar fazer o mais neutro possível. E às vezes o cara não consegue fazer isso. Foi o caso dele. Às vezes ele puxava demais. Ele falava, eu vou matar as pessoas com o Death Note. E deixa eu ver o que nós temos aqui. Deixa de cola. A outra coisa que é bem importante de falar. O que vocês acham que é o nome certo? É Light ou é Raito? Quem acha que é Light aí? Light ou Raito? A grande maioria fala Raito, né? Porque viu o legendário. O que acontece? Acho que o pessoal deve saber que os japoneses eles têm alguns problemas, não, mas algumas diferenças de pronúncias do que nós. Os japoneses não conseguem pronunciar a letra L direito. E eles têm uma mania, que é digamos assim, que é um dialeto deles, que eles acabam colocando a letra O ou a letra U no final das palavras que terminam em consoante. Então, o que acontece? O nome do personagem é Light Yagami. Se pegar os mangás, os americanos, os japoneses, até algumas cenas de episódios que aparece o nome dele em algum telão, tá lá Light Yagami. Aí o que acontece? Os japoneses não conseguem pronunciar a letra L e tem a mania de colocar o U no final das consoantes. Então, o japonês vai ler a palavra Light, ele vai ler Light. Que nem o Dr. Light do Mega Man. Se vocês pegarem os jogos do Mega Man em japonês, esse de Play 1 que tem dublagem, a versão japonesa ele não fala Dr. Light, ele fala Dr. Light. Porque o japonês não consegue pronunciar. Que nem o Kuririn. A gente está acostumado a falar Kuririn por quê? Quando o Dragon Ball veio para ser dublado no Brasil, ele veio direto dublado do México, que veio com um erro de adaptação lá do Japão, porque eles viram o dublador falando Kuririn e acabaram colocando Kuririn. Mas o nome correto do Kuririn é Krillin. Até quem joga os jogos de videogame deve ver que aparece lá Krillin. A pessoa deve estar pensando, não, isso está errado. Na verdade não é errado, é assim que se escreve. Só que por causa das pronúncias que os japoneses têm, o pessoal acaba entendendo desse jeito. Então não é errado nenhum nem o outro. Light não é errado, Bright não é errado. Os dois estão certos, só que em cada canto do mundo se fala diferente. Nem Death Note, por exemplo. Death Note foi dublado em coreano. E o coreano, ele consegue falar a letra L, só que ele também tem a mania de colocar o O e o U no final das consoantes. Então, os coreanos falavam Light. Pra vocês verem. Então não é confusão, entendeu? Que nem o Luffy de One Piece. Se escreve Luffy, mas os japoneses falam Ruffy. E aqui no anime eles acabaram dublando como Ruffy por causa do mangá, que veio com a adaptação das legendas. Isso aí deu por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco, a dublagem antiga, tem vários assim, cada vez falava de um jeito. Ayori, Milo. Ia dar vontade do dublador, né? Que, tipo, a Ayori tem irmão que é o Aiolos, né? Aiolos, só que assim, na dublagem antiga ficava mudando na hora. Isso acontece direto. Novo que ficou certinho. E uma outra coisa que é um dos assuntos que eu mais gosto de comentar com as pessoas, que eu vejo, eu me divirto vendo os comentários no YouTube das pessoas. Bota qualquer anime de hoje em dia, tem que ser anime de hoje em dia, não pode ser anime de antigamente. Porque anime de antigamente todo mundo assiste dublado e acha maravilhoso. Agora pega o anime de hoje em dia, as pessoas gostam de xingar. Eu gosto de xingar. E com razão às vezes, mas elas gostam de xingar. E as pessoas pegam qualquer episódio de Naruto dublado que esteja no YouTube. O principal comentário é: cadê o sangue? Essa dublagem está uma porcaria. Mas espera aí, os estúdios de dublagem não censuram animes. Os dubladores não tem nada a ver com a censura do anime. Vocês não podem associar uma dublagem com a censura. Tem gente que fala o anime está mal dublado porque eles censuraram. Mas isso não tem nada a ver. Os estúdios de dublagem não fazem censura. Os estúdios de dublagem apenas dublam aquilo que vem de uma distribuidora. Quem faz os cortes, quem faz as censuras é a distribuidora. Aí sim, o dublador não tem nada a ver. Nem, por exemplo, o Tô Certo do Naruto. Não foi a dubladora do Naruto que falou: eu não vou falar da Tebayo, vou falar Tô Certo. Aí pra mim é o seguinte: da Tebayo é uma gíria muito usada lá no Japão. Mas
Como os dubladores americanos não queriam usar o Datebayo, eles colocaram alguma coisa deles. Então, se vocês pegarem um episódio dublado em inglês de Naruto, toda vez que o Naruto fala Datebayo, ele fala alright. E os dubladores, a pessoa que traduziu, botou tô certo no lugar do alright. Então não foi a dubladora que falou, eu não vou falar Datebayo, eu vou falar alright. Eu vou falar tô certo. Eles traduziram o alright da versão americana, porque todo Naruto no Brasil foi dublado em cima da versão americana, não em cima da versão japonesa. Mas o Datebayo, ele é mais ou menos a tradução. É, basicamente isso. Não sei a tradução correta. Não existe, é um dialeto. Um dialeto. E os americanos botaram como alright e o estúdio de dublagem traduziu esse alright por tô certo. Não foi uma invenção, vamos irritar os otakus e vamos focar no Datebayo por tô certo. Os dubladores não fazem isso. Nem quando o cara assiste Naruto no SBT ou no Cartoon Network ou One Piece, o cara corta o braço do cara e não chama a boca de sangue. Isso aí não é o estúdio de dublagem que faz, é a distribuidora que faz. Aliás, falando